Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI aqui no canal e nessa aula eu vou te mostrar como é que usa a fórmula Earlier dentro do Power BI, que é uma fórmula muito importante para você conseguir fazer algumas análises práticas aqui. Então eu vou te mostrar na prática como é que usa e talvez você nunca tenha ouvido falar nessa fórmula, mas eu vou te mostrar como é que usa ela dentro de um case real que eu já tive que usar também. Para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque assim você me diz que é um tipo de conteúdo que você gosta, a gente trazer cases práticos, cases reais, fórmulas aplicadas na prática aqui no mercado de trabalho dentro do Power BI. Então deixa o like, porque assim eu entendo que é o tipo de vídeo que você quer que a gente traga mais aqui no canal. E não esquece de baixar o arquivo que está aqui na descrição do vídeo para você poder praticar todo o conteúdo da aula de hoje. Sem mais delongas, bora para o nosso conteúdo. Bom, vamos lá. Eu estou aqui dentro do Power BI, então, com uma tabela de vendas que tem um histórico de vendas de uma empresa. E aí, a gente vai ter aqui o número da venda, o SKU, que é o produto vendido, a data da venda, a quantidade vendida, enfim, todas as informações, inclusive o cliente que fez aquela compra. E aí, antes de mais nada para a gente começar, eu gosto de sempre deixar a tabela em ordem cronológica, em ordem crescente. E aí, aqui na primeira coluna a gente tem a data da venda, o número da venda, na verdade, eu gosto de deixar sempre em ordem crescente, bonitinho. Então, eu vou clicar aqui na setinha para baixo, na coluna da venda, e aí vai aparecer aqui para a gente a opção do filtro para a gente poder colocar em ordem crescente. Então apareceu aqui em cima, ó, classificar em ordem crescente, agora ele vai colocar para a gente as vendas de 1 até o último número ali. Beleza, e aí qual que é a grande ideia aqui? A gente tem vários produtos, vários clientes aqui na nossa loja, várias lojas e assim por diante. Só que o meu objetivo agora é a gente conseguir saber para cada um dos clientes qual foi o primeiro produto que eles compraram na vida aqui na nossa loja. Por quê? Pensa que, por exemplo, aqui a gente dentro da hashtag treinamentos. A gente tem vários cursos de Excel, de VBA, de Power BI, Python, SQL e assim por diante. Só que uma das coisas que a gente quer justamente analisar é saber para cada cliente qual foi o produto que fez ele se tornar cliente da hashtag pela primeira vez. Então, por exemplo, imagina que a gente tem um cliente chamado de Carlos. Eu quero saber, bom, o Carlos ele tem curso de Power BI, de Python, de SQL, de Excel, mas qual foi o primeiro produto que ele comprou? Ah, foi o curso de Excel. Por que é legal saber disso? Porque eu consigo saber basicamente qual é o produto que está mais atraindo o cliente na entrada, e aí depois eles consomem o primeiro produto, gostaram do primeiro curso, e aí acabam consumindo, comprando mais cursos aqui da gente. Então eu quero saber para cada um dos clientes qual foi o primeiro produto que a pessoa comprou na vida dentro aqui da nossa loja. Então, a lógica é relativamente simples. Por exemplo, você vê um cliente e aí olhar aqui. Ah, esse cliente aqui, Luna Vanier. Como é que eu sei qual foi o primeiro produto que ela comprou? É só eu olhar aqui, Luna Vanier, é só eu ver a primeira vez que ela aparece e ver qual que é o produto. Então, por exemplo, quer ver? Vamos pegar até um outro cliente aqui, mais lá para baixo, que aí já deu tempo da pessoa fazer várias compras. Ó. Jéssica Silva. Então, vou procurar aqui pela Jéssica Silva. Vou clicar aqui no filtro do nome do cliente, na setinha para baixo, e aí vou colocar aqui ó, na pesquisa, Jéssica Silva. Pode até ter mais de uma pessoa chamada Jéssica Silva, mas vamos ver aqui como é que vai funcionar. Ó, Jéssica Silva, tá lá. Jéssica Silva, a princípio, é a mesma pessoa, não tem duas pessoas com esse nome, porque tá todo mundo com o mesmo código. Então a gente vai, na verdade, até usar o código para fazer essa análise ao invés do nome, mas só para a gente começar a entender aqui. Vamos lá, ó, Jéssica Silva, e aí a gente só precisa garantir que as vendas estão em ordem. Então se estiver fora de ordem, a gente não vai saber exatamente qual foi a primeira venda dela, batendo o olho aqui, né? Então, como as vendas estão em ordem, a primeira venda dela foi essa venda número 657 para Jéssica Silva. Então, o primeiro produto que ela comprou foi o Moto G7. Então, eu quero justamente saber qual foi o primeiro produto que a Jéssica comprou. Eu quero ter uma coluna que me diga dentro aqui do Power BI para cada cliente qual foi o primeiro produto dele. Então, para a Jéssica Silva, no caso, seria uma coluna onde todas as vezes que ela aparecer, vai aparecer escrito Moto G7 do lado. Por quê? Porque foi o primeiro produto que ela comprou. Então, como é que a gente vai conseguir fazer essa análise aqui? Bom, a gente vai precisar de algumas coisas. Então, olhando aqui, batendo o olho, analisando, é muito fácil. É basicamente a gente conseguir ver o cliente, ver a primeira vez que ele aparece e ver o produto, Moto G7, bem tranquilo. Só que para o Power BI vai funcionar um pouquinho diferente. Porque, por exemplo, dentro do Power BI a gente tem justamente uma fórmula onde eu posso falar para ele, ó, Power BI, pesquisa pelo nome da pessoa e quando você encontrar o nome da pessoa, me retorna, por exemplo, o produto que ela comprou. Então, ou seja, eu quero procurar uma informação dentro da minha tabela. Eu quero ver o cliente e a partir do cliente ver o produto que ele comprou. Então, tem uma fórmula que faz essa busca. Procure informações na nossa tabela, que é a fórmula Lookup Value. Mas, só tem um problema.
Como que o Power BI vai saber se eu pedir para ele me dizer qual produto a Jéssica Silva comprou? Ele vai falar, Alon, não entendi a pergunta. A Jéssica Silva comprou 13 produtos aqui, ó, tá aparecendo aqui embaixo, 13 produtos. Então, Alon, o que você quer saber? Não entendi. Então, para o Power BI não vai fazer sentido. Por isso, a gente vai ter que fazer mais algumas coisinhas aqui. A gente vai precisar diferenciar a primeira venda da Jéssica Silva, da segunda venda da Jéssica Silva, primeira compra, né? A gente vai precisar diferenciar a primeira compra, segunda compra, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Como? Eu vou precisar falar, por exemplo, a Jéssica Silva é a cliente número 813. Então, eu vou colocar, por exemplo, como se a gente fizesse assim. Essa aqui é a Jéssica Silva compra número 1. Essa aqui é a Jéssica Silva compra número 2. Essa aqui é a Jéssica Silva compra número 3. Por quê? Porque assim eu estou diferenciando o cliente de acordo com a ocorrência dele, ou seja, quantas vezes ele já comprou, quantas vezes ele já apareceu. Então, eu escrever Jéssica Silva tudo igual em todas as linhas é diferente de eu escrever Jéssica Silva 1, Jéssica Silva 2, Jéssica Silva 3. Porque aí todas as vezes que ela vai aparecer com um nome diferente, Jéssica Silva 1 e assim por diante. Então, qual que é a grande ideia? A gente precisa ter uma coluna que vai dizer pra gente qual que é a ocorrência daquele cliente naquela linha. Se ele está aparecendo pela primeira vez, se ele está aparecendo pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta e assim por diante. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Bom, um detalhe muito importante para a gente vai ser a gente ter essa coluna que diz pra gente a venda, que no caso é basicamente a mesma coisa que o número da linha. Quer ver? Ó, se eu voltar aqui e tirar o filtro do nome do cliente, vou clicar aqui no filtro do cliente, vou clicar aqui nessa opçãozinha de limpar filtro, beleza. E essa coluna de número da venda, ela meio que coincidentemente é exatamente o número da linha. Então, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que ter uma coluna que diz pra gente o número da linha. Ah, Alon, mas eu não tenho, por exemplo, no meu caso, na minha tabela onde eu trabalho, não tem essa coluna com o número da linha, porque, né, aqui no nosso caso, a gente coincidentemente tem. Mas, se você não tiver essa coluna, não tem problema nenhum. O que você pode fazer? Vir aqui na guia página inicial. Dentro da guia página inicial, vir nesse botão de transformar dados, que ele vai abrir o Power Query, que é o nosso ambiente de edição de planilhas, edição de consultas aqui dentro do Power BI. E dentro do Power Query, ele vai ter justamente uma opção para a gente criar uma coluna, que vai ser uma coluna sequencial. Coluna com o número 1, 2, 3, 4 e assim por diante, que é o que a gente chama de coluna de índice. Perfeito, carregou aqui a nossa tabela de vendas aqui no nosso Power Query. E como é que eu faço para criar essa nova coluna de índice, que vai me dizer o número da linha? Vou clicar aqui na guia adicionar coluna. Coluna de índice está aqui, ó, só clicar na setinha para baixo, começando do número 1. Ó. Então vou clicar aqui, coluna de índice 1. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar essa nova coluna de índice sequencial. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante. Perfeito. Então se você não tiver na sua tabela, você pode criar essa coluna de índice. Ah, Alon, eu não consigo editar o Power Query porque no Power Query está dando erro aqui no meu computador. Provavelmente vai dar erro no seu computador porque o Power Query ele tenta puxar as informações direto da planilha. Só que a planilha, no caso dessa aula, ela está no meu computador. Então o que você tem que fazer? Você tem que falar para o Power BI que a planilha da aula também está no seu computador. Então ele vai, ao invés de procurar no computador do Alon, ele vai procurar no seu computador. Como é que você vai fazer isso? Bom, você tem que baixar o arquivo da aula. Então, no arquivo da aula tem essa planilha aqui, ó, que é base, que é o nome do arquivo aqui. Então, o que você teria que fazer para poder usar o Power Query? Bonitinho. Você teria que vir aqui, ó, no Power Query, página inicial, configurações da fonte de dados, e por aqui você consegue falar para ele onde que está o seu arquivo. Porque, de novo, ele está procurando no meu arquivo, no computador do Alon. Então, você tem que falar para ele, você tem que clicar aqui no arquivo, alterar a fonte e selecionar o arquivo no seu computador. Que aí sim ele vai reconhecer onde está o arquivo bonitinho no seu computador, o arquivo é igualzinho ao meu, porque você fez o download, e aí sim você vai conseguir criar essa coluna de índice, fazer qualquer edição aqui dentro do Power Query, beleza? Então eu vou clicar aqui, na verdade eu vou tirar essa etapa de índice adicionado, então vou desfazer, clicando aqui no X, porque eu já tenho naquela coluna de venda ali, mas se eu não tivesse eu poderia usar o índice sem problema nenhum, beleza? Show de bola. Inclusive eu acho que eu vou usar a coluna de índice, tá? Para ficar até mais fácil. Ó. Adicionar coluna de índice, começando do número 1. E aí, essa coluna de índice, eu só vou tirar o acento dela, porque o acento ele é bem chatinho na hora que a gente está trabalhando com fórmulas. Então eu vou clicar aqui 2 vezes na coluna, vou mudar aqui para índice, sem acento nenhum. Índice, dá um Enter, perfeito. Agora é só clicar aqui na guia página inicial, clicar no botãozinho de fechar e aplicar, que ele vai carregar todas as modificações que a gente fez lá para dentro do nosso Power BI. Perfeito, terminou de carregar as informações aqui, então a gente agora tem aquela coluna de índice,
Por acaso, tem as mesmas informações da coluna de vendas, mas é porque normalmente a gente não vai ter essa coluna pronta de vendas aqui. Então, criamos a coluna de índice só para ficar bonitinho ali. Show! Então, o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar conseguir calcular qual que é a ocorrência de cada cliente. Então, por exemplo, o Ives Pinheiro, essa é a primeira vez que ele aparece. Se ele aparecer de novo, eu quero marcar que ele está aparecendo pela segunda vez. Se ele aparecer de novo, eu quero marcar que ele está aparecendo pela terceira vez. Então, qual que é a lógica para a gente conseguir pensar na lógica juntos antes de fazer a fórmula que vai usar essa tal da fórmula earlier que eu comentei com vocês? Bom, a lógica vai ser, eu vou olhar aqui para uma linha específica e nessa linha o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que saber qual que é o nome do cliente que está aparecendo naquela linha. Na verdade, a gente não vai usar o nome do cliente, a gente vai usar o código do cliente, porque o nome podem ter duas pessoas com o mesmo nome. Agora, não podem ter duas pessoas com o mesmo código, não faz sentido, porque é um cadastro de cliente, então o cliente não vai ser cadastrado, não vão ser cadastrados dois clientes com o mesmo código, beleza? Então, eu tenho que ver qual que é o código do cliente naquela linha, qual que é aquela linha? Aquela linha que eu estou mexendo naquele momento. Então, cada linha, o Power BI, ele faz uma conta diferente. Então, imagina, eu peguei essa linha aqui, essa linha 11 como exemplo. Então, nessa linha 11, o que eu tenho que saber? Qual que é o código do cliente naquela linha? O cliente 138. Qual que é o número da linha? 11. Então, como é que eu sei quantas vezes essa cliente, Luna Vanier, apareceu até o momento? Simples. É só eu ver, é só eu filtrar, digamos assim, para eu saber quantas vezes apareceu o cliente exatamente igual a esse 138 das linhas 11 para trás, ou seja, nas linhas igual ou menor que 11, beleza? Então vai ser a mesma lógica sempre. Por exemplo, vou pegar um cliente aqui qualquer. Vamos pegar essa linha 82. Como é que eu sei quantas vezes o cliente 48, que é o cliente Pedro Jorge, apareceu até agora? Simples, é só eu ver qual que é o código do cliente nessa linha, que é o 48, qual que é o número da linha, 82. Eu vou falar para o Power BI assim, ó, Power BI, eu quero que você conte quantas vezes na minha tabela apareceu o seguinte. Apareceu o código do cliente 48, então eu estou filtrando para aparecer na minha tabela, né? Eu estou filtrando só o que eu quero na minha tabela, que é só o cliente 48, mas eu não quero que ele conte todas as vezes que apareceu o cliente 48. Eu quero que ele conte quantas vezes ele apareceu até esse momento, porque ele pode ter comprado mais produtos depois, mas eu quero saber até essa linha da minha tabela, quantos produtos ele comprou. Então, o cliente tem que ser igual a 48 e a linha tem que ser menor ou igual do que 82. Fez sentido? Porque eu quero saber quantas compras ele fez até o momento. Se ele está na primeira compra, eu quero que apareça só a primeira. Eu não quero que apareça as 10 que ele fez. Então, na primeira compra vai aparecer o número 1. Na segunda compra vai aparecer o número 2. Na terceira compra vai aparecer o número 3. Porque ele pega só até aquela linha. Ele não vê as linhas que estão embaixo. Ele vê, em tese, só as linhas que estão em cima. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Vou clicar com o botão direito na minha tabela e a gente vai criar justamente uma nova coluna que vai dizer para a gente essa ordem, essa ocorrência do cliente. E a gente vai usar algumas fórmulas aqui e a gente vai explicar bem passo a passo para a gente conseguir acompanhar juntos. Então, botão direito, criei uma nova coluna, vou dar um zoom aqui nessa nossa barra de fórmula só para conseguir enxergar direitinho. Beleza. E aqui dentro dessa nova coluna, eu vou chamar ela, por exemplo, de ocorrência. E aí, sinal de igual. Qual que é a fórmula que eu vou ter que usar? Bom, lembrando o seguinte, qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero, para cada linha, eu quero filtrar na minha tabela somente o cliente atual e até aquela linha. Ou seja, eu quero basicamente fazer uma conta com uma condição. Qual que é a conta que eu quero fazer? Eu quero contar quantas vezes aparece aquele valor. Beleza, então eu quero fazer uma conta, eu quero fazer uma contagem, eu não quero somar nada, não quero multiplicar nada, não quero dividir nada, não quero fazer média, nada do tipo. Eu quero contar o número de vezes. Só que eu tenho duas condições. Eu quero contar somente o cliente que eu estou olhando naquele momento e o índice tem que ser menor ou igual do que o índice que eu estou olhando naquele momento. Então, na primeira linha o índice é 1, na segunda linha o índice é 2, na terceira linha o índice é 3. Então, ele sempre tem que olhar o cliente atual e o índice tem que ser menor ou igual do que o índice atual. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma conta baseada em duas condições. Qual que é a fórmula que permite a gente fazer conta baseada em condições no Power BI? É a fórmula calculate. Então, eu vou colocar aqui a fórmula calculate. E aí eu vou dar um Shift Enter só para pular para a linha de baixo. E a primeira coisa que ele pergunta é, Alon, qual que é a conta que você quer fazer, independente dos filtros e tal? A conta que eu quero fazer é contar a quantidade de linhas na minha tabela. Então, eu vou colocar aqui a fórmula count rows. Count rows. Beleza, Alon, você quer contar as linhas de qual tabela? Da tabela de vendas. Tabela de vendas.
Coloquei tabela de vendas, fechei o parênteses. Ué, Elon, mas por que você quer contar a quantidade de linhas da tabela de vendas? Ele não vai contar tudo? Ele não vai acabar contando absolutamente todos os clientes, todas as vendas? Não, porque eu ainda vou filtrar para pedir para ele somente considerar na tabela de vendas o cliente atual e o índice menor ou igual do que o índice atual. Então, eu só falei qual é a conta que eu quero fazer. Mas essa conta ela vai vir numa tabelinha, digamos assim, meio filtrada. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vírgula. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer o nosso filtro. O que é o nosso filtro? Eu olhar para a coluna do cliente e falar, ó, eu só quero eu só quero que você mostre na minha tabela as vendas pro cliente atual. Beleza? Show. E eu só quero que você mostre para mim, na tabela, as linhas que são menores ou iguais à linha atual. Então, é como se eu... Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou... Para não atrapalhar a minha fórmula aqui, eu vou comentar a fórmula para a gente parar ela no meio. Como é que eu faço para comentar a minha fórmula aqui? Você pode selecionar as suas linhas da fórmula e usar o atalho, ó, Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula. Ele vai comentar aqui a nossa fórmula. Ele meio que vai... ignorar aqui as linhas da nossa fórmula. Ele pode dar erro agora, mas só dê um Enter, só para a gente meio que parar no meio, para a gente ir usando a lógica aqui juntos, beleza? Show de bola. Ele vai dar erro por enquanto, mas não tem problema. Então, de novo, o que eu quero fazer? Vamos pegar um cliente aqui qualquer. Gustavo Gomes, ele está na linha número 2428. O que eu quero fazer? Eu quero filtrar somente o cliente Gustavo Gomes, então eu vou clicar aqui no nome do cliente. Eu vou filtrar por Gustavo Gomes. Beleza. E aí vai aparecer, ó, Gustavo Gomes. Ok. Lembrando que não era para filtrar pelo nome do cliente, não era para filtrar pelo número do cliente. Mas, por acaso, não tem duas pessoas com esse nome. Só que, lembra o que a gente falou? A gente estava analisando na linha 2428. Então, eu não quero puxar as linhas seguintes. Eu só quero trazer as linhas iguais a 2428 ou menores. Então, aqui é como se eu viesse aqui no índice e colocasse aqui, ó, um filtro de número. E eu quero pegar valor menor ou igual a 2.428. Então, ó, menor ou igual a 2.428, não é isso? 2.428. Perfeito. Ok. Pronto. Agora eu filtrei todo mundo. Então, agora sim, a gente chegou meio que na nossa tabela final, que ele vai contar as linhas, que é o quê? O cliente é o Gustavo Gomes, e eu só estou filtrando as linhas menores ou iguais do que a linha atual. Lembrando que a gente está olhando a linha atual, 2.428. Nessa tabela tem quantas linhas? 5 linhas. O que isso quer dizer? Quer dizer que até esse momento o Gustavo Gomes comprou 5 vezes. Então, o que eu tenho que filtrar? O cliente atual e o índice atual. Na verdade, o índice eu tenho que filtrar para ser menor ou igual do que o índice atual. Fez sentido? Então, vamos lá. Vamos tirar esses filtros aqui, ó. Coluna de índice, vou clicar nela e vou limpar o filtro. Coluna de cliente, vou clicar aqui nela também e limpar o nosso filtro. Então, cliquei no filtro, limpar filtro, e agora vamos voltar lá para nossa formulazinha de ocorrência. Perfeito. Então, cliquei na formulazinha de ocorrência, eu vou tirar essas duas barras aqui, né, que seria o comentário da fórmula, só para a gente voltar do jeito que ela estava antes. Então, o que a gente fez? Colocamos aqui Calculate, falamos que a gente quer contar as linhas, mas lembra, quero contar as linhas daquela tabela filtrada, da tabela só com o cliente que me interessa e só com o índice que me interessa. Beleza. Só que vai ser um filtro um pouquinho mais complexo, porque, por exemplo, eu quero filtrar o nome do cliente que é igual ao cliente atual, quero filtrar o índice que é menor ou igual do que o índice atual. Então não vai ser um filtro trivial. Se fosse um filtro trivial, por exemplo, eu quero que o código do cliente, ó, código do cliente, seja igual a 738. Isso aqui é um filtro simples. Eu quero que o índice seja igual a 2, menor ou igual a 2. E aí, se eu estivesse colocando esses números na mão, aí seria um filtro simples. Mas, como é um filtro mais complexo, a gente tem que usar a fórmula para conseguir filtrar de forma mais complexa, que é a fórmula filter. Então, eu vou colocar a fórmula filter. E ele pergunta assim, Alon, qual que é o nome da tabela que tem os valores que você quer filtrar? Que é o primeiro argumento que ele pede aqui. Eu quero filtrar a tabela de vendas. Então, eu vou colocar aqui tabela de vendas. Vírgula. Agora, ele vai perguntar assim, Alon, beleza, qual que é a expressão do filtro? O que você quer filtrar? Eu quero filtrar o código do cliente tem que ser igual ao cliente atual e o índice tem que ser menor ou igual do que o índice atual. Então, eu vou colocar aqui que eu quero filtrar a coluna código do cliente. Código do cliente tem que ser igual ao cliente atual. Como é que eu falo cliente atual? Não adianta colocar de novo a coluna código cliente, que ele não vai funcionar. Vamos tentar, mas não vai funcionar. Então, eu quero que ele filtre a coluna de código do cliente para pegar o valor atual.
E para colocar uma segunda condição, a gente coloca 2 vezes o E comercial. E, aí eu colocaria aqui, ó, o índice tem que ser menor ou igual do que o índice atual. Vamos ver se assim funciona? Então, vou fechar o parênteses da fórmula filter, vou fechar o parênteses da fórmula calculate. A princípio, a lógica parece fazer sentido, que eu falei para ele que eu quero filtrar na coluna de código do cliente só o cliente atual e na coluna de índice somente o índice atual. E aí, repara, claramente está dando errado, né? Que ele está basicamente contando todo mundo. 9.998 é o número de linhas da tabela, está aqui, ó. 9.998 linhas, claramente deu errado. Então ele não está conseguindo pegar o cliente, ele não está pegando cliente nenhum, ele está pegando todos os clientes. Então, onde que a coluna código do cliente é igual à coluna código do cliente? Sempre. Então, não faz sentido nenhum aqui. Então, o que a gente tem que fazer para pegar o cliente atual, ou seja, o cliente que eu estou olhando naquela linha da minha tabela, e o índice atual, é colocar a fórmula earlier. Então, a fórmula earlier, deixa eu apagar aqui essas condições, só para a gente voltar aqui. A fórmula earlier vai me retornar o valor atual. Então, vou colocar aqui que o código do cliente, ou seja, a coluna de código do cliente, eu quero filtrar para ser igual ao cliente atual. O cliente atual vai ser usando a fórmula earlier. Earlier, ele vai perguntar aqui, Alan, qual que é o nome da coluna que tem os valores que você quer pegar daquela linha específica que você está olhando? É a coluna código cliente. Então, eu quero pegar o valor atual do código do cliente. Fecha parênteses. Agora eu vou colocar minha segunda condição com os 2 eixos comerciais. E aí eu vou colocar aqui agora que o índice tem que ser igual. Deixa eu até pular uma linha aqui só para organizar. Então, ó, Shift Enter. O índice tem que ser menor ou igual do que o índice atual. Como é que eu pego o índice atual? Usando a fórmula earlier do índice. Então, eu quero pegar o índice atual. Então, earlier do índice, fecha parênteses da fórmula earlier, fecha parênteses da fórmula filter, fecha parênteses da fórmula calculate e dá um enter. Vamos ver se agora está funcionando bonitinho a nossa fórmula. Ó, carregou aqui pra gente. Parece começar a fazer sentido, ó. Ocorrência 1, vamos clicar aqui em outra coluna, só para não ficar essa barra de fórmula gigante aqui na nossa cara. Então vamos lá. Ocorrência 1. Tem gente aqui que vai começar a aparecer, ó, ocorrência 2, ocorrência 2, ocorrência 3. Vamos filtrar algum cliente específico para a gente conseguir ver? Ó, vamos lá, olhar aqui o nosso, sei lá, Julia Laig. Então vou clicar aqui no nome do cliente, e aí no nome do cliente eu vou filtrar a Julia Laig aqui. Então, pesquisar, Julia Laig, vou clicar aqui no OK e vamos ver se ela comprou mais de uma vez. Olha só, a primeira compra dela está aparecendo ocorrência número 1. A segunda compra dela está aparecendo ocorrência número 2. A terceira está aparecendo número 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Deixa eu clicar em outra coluna aqui só para fechar essa barra de fórmulas. Então, está contando bonitinho as 16 ocorrências dela, justamente na ordem aqui bonitinho. Perfeito. Então agora a gente já vai conseguir saber qual que é o primeiro produto, procurando pela Julia Laig, né, que é a cliente 297, só que na primeira ocorrência de todos, ou seja, na primeira vez que ela aparece, ela comprou o Smart TV 50 polegadas. Então a gente vai usar justamente aquela fórmula que eu falei, que é a fórmula lookup value, ó, lookup value, para pesquisar por esse cliente na primeira ocorrência. Então vou buscar exatamente pelo cliente na primeira ocorrência, e aí ele vai me retornar o produto, que no caso é o Smart TV 50 polegadas 4K. Beleza. E aí, um detalhe importante, ó, essa nossa fórmula da ocorrência, ela vai funcionar independente da ordem que as informações estiverem dentro aqui do nosso Power BI. Porque o Power BI ele não olha para a ordem que o seu arquivo está. Quer ver? Ó, se eu clicar aqui no índice e colocar aqui o índice em ordem decrescente, olha o que vai acontecer. Continua funcionando bonitinho. Qual que é a primeira compra dela da vida? A primeira compra dela foi o Smart TV 50 polegadas. Está aqui, ó. Continua como compra 1. Ele vai colocando compra 2, 3, 4 e assim por diante. Alan, por que funciona dessa forma? Funciona dessa forma porque o Power BI não diferencia a ordem que as informações estão, mas a nossa fórmula está diferenciando. Como que a nossa fórmula está diferenciando? Porque dentro da fórmula eu estou pedindo para ele somente ver as linhas menores ou iguais do que a linha atual. Então a fórmula está diferenciando. Mas aqui a ordem que as informações estão dentro do Power BI, para ele não fez diferença nenhuma. Por isso que é importante a gente conseguir trabalhar independente da ordem que elas estão aqui. Beleza? Então agora o que eu vou querer fazer? Eu vou querer procurar pelo cliente na primeira vez que ele aparece. Só que eu tenho que ter uma coluna escrito o nome do cliente e a ocorrência dele. Então, Julia Laig 1, Julia Laig 2, Julia Laig 3. Por quê? Porque
Porque senão eu continuo sem conseguir encontrar, porque o código do cliente, que é 297, é o mesmo em todas as ocorrências. O nome do cliente é o mesmo em todas as ocorrências, então eu preciso diferenciar. Tem que ser o cliente 297, 1, 297, 2, 297, 3 e assim por diante, tranquilo? Então vamos criar uma nova coluna, e essa nova coluna vai ser a mistura do código do cliente com a ocorrência, para a gente conseguir justamente diferenciar os clientes de acordo com se é a primeira compra, se é a segunda compra, se é a terceira compra, porque a gente vai querer procurar pela primeira. Não adianta eu querer procurar do jeito que está agora, porque eu vou falar para ele, procura qual produto a Julia Laig comprou. Ele vai falar, alô, não sei, a Julia Laig comprou vários, mas se eu falar para ela, procura pela Julia Laig 1, ele vai conseguir encontrar, beleza? Mas de novo, a gente não vai fazer usando o nome, a gente vai usar o código do cliente para não acabar caindo no perigo de ter dois clientes com o mesmo nome, show? Então, vamos lá, tirar aqui só o filtro do código do cliente, só porque a gente não precisa mais dele. Então, código do cliente, limpar filtro. E eu vou colocar também o índice em ordem, apesar de não fazer diferença, ajuda na nossa organização, no nosso toque. Então, vou clicar aqui ó, no botãozinho para baixo, na setinha para baixo, e classificar em ordem crescente. Show! Então, vamos lá. Vou clicar aqui na página inicial, nova coluna, e a gente vai agora juntar as duas informações, de código do cliente com a ocorrência. Ele vai ficar, por exemplo, se o cliente é o cliente 89, então, por exemplo, a gente tem um cliente 89 ali, Eduardo Soares. Ele vai aparecer na primeira vez que ele comprar, vai aparecer cliente 89, 1. A segunda vez que ele comprar, vai aparecer o cliente 89, 2. A terceira vez que ele comprar, vai aparecer o cliente 89, 3. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, ocorrência cliente. Então, eu vou colocar aqui, ocorrência cliente, sinal de igual. Beleza. Eu vou colocar, então, o código do cliente, vou concatenar, só que eu não vou colocar a ocorrência direto. Por quê? Porque senão ele vai acabar misturando os números. Por exemplo, se eu colocar o cliente 891, ele vai virar um número 891, mas eu não quero o número 891. Eu quero que seja 89, ocorrência 1, 89, ocorrência 2, 89, ocorrência 3. Então, só para diferenciar o que é o número do cliente da ocorrência, para não virar tudo um número só, que vai ficar bagunçado, ele pode acabar confundindo os números, eu vou colocar um espaço. Então, coloquei o e-comercial para juntar com mais informações, só que eu vou agora colocar o espaço entre aspas. Então, código do cliente, espaço, e agora eu vou colocar o e-comercial para juntar com a última parte, que é a ocorrência. Ocorrência, perfeito. Vou dar um enter aqui agora. Então, ele vai juntar o código do cliente com a ocorrência. Então, a 10ª vez que o cliente aparecer, vai aparecer lá o código do cliente com o número 10 na frente. E assim por diante. Vamos ver se deu certo aqui, ó. Então, a ocorrência do cliente, 738, 1. Vamos ver alguém que está comprando pela 7ª vez, sei lá. Aqui embaixo, ó. Tem gente comprando pela 7ª vez. Esse Marcos Nutt é o cliente 66. Então, o cliente 66, ele está comprando pela 7ª vez, que é a ocorrência dele. E aí, o númerozinho está aqui, ó. 67, 6. Está aqui, ó. 606, 13, porque é o cliente 606 comprando pela 13ª vez. Perfeito. E o que eu quero fazer agora? Eu quero justamente conseguir analisar para cada um dos clientes qual foi o produto de entrada dele. Como é que eu sei isso? É só eu procurar por esse cliente com o número 1 no final. Então, por exemplo, se a gente vier aqui, ó, pega Alexandre Dantas. Alexandre Dantas é o cliente 671. Aqui ele está comprando o 9º produto, mas eu não quero saber o 9º produto, eu quero saber o primeiro. Então, o que eu tenho que fazer? Pesquisar pelo cliente 671 com o número 1 na frente. Então, em algum lugar aqui na minha tabela, vai ter o cliente 671 com o número 1 na frente. E é por ele que eu tenho que procurar. Então, vamos fazer uma fórmula procurando pelo número do cliente com o número 1 no final para sempre encontrar a primeira compra dele. Então, vamos lá. Página inicial. Vamos clicar aqui na nova coluna. A gente vai usar justamente aquela fórmula para procurar informações dentro da nossa tabela, que vai ser a fórmula lookup value. Então, vai aparecer aqui a barra de fórmulas aqui em cima para a gente. Vou chamar aqui de produto de entrada. Beleza, vamos lá. Agora o que eu quero saber? Eu quero saber dentro do produto de entrada, usar a fórmula lookup value para encontrar que produto foi esse, lookup value. E vamos lá, a primeira coisa que ele pergunta é, Alon, qual que é o nome da coluna que tem o resultado que você quer? O resultado que eu quero é o nome do produto. Então, vou colocar aqui, ó, vou só pular uma linha usando Shift Enter, e o nome da coluna é a coluna produto. Beleza. Vírgula. Ele pergunta assim, Alon, qual que é a coluna que você vai buscar as informações? Eu vou buscar a ocorrência do cliente. Então, vou buscar aqui a ocorrência do cliente. Ocorrência cliente. Vírgula. Agora ele pergunta assim, Alon, beleza, mas qual ocorrência você quer? Bom, eu quero a ocorrência
do cliente atual, com o número 1 na frente, beleza? Cliente atual com o número 1 na frente. E nesse caso aqui, como a gente está fazendo, como a gente não está usando a fórmula filter, fazendo aqueles filtros complexos em nada, se eu colocar aqui direto, ó, código do cliente, ele já vai conseguir identificar o código do cliente atual, beleza? Então, código do cliente com o espaço, com o número 1 no final. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o código do cliente daquela linha atual com o número 1 no final, e ele vai procurar nessa coluna aqui, a ocorrência do cliente. Quando ele encontrar o cliente com o número 1 no final, o que ele vai fazer? Ele vai procurar pelo produto que ele comprou. Vamos dar um Enter aqui agora e vamos tentar analisar aqui, ó. Beleza, e aí terminou aqui de calcular, o que ele vai fazer? Vai botar o produto de entrada de cada uma das pessoas. Vamos ver se deu certinho aqui, ó. Vamos procurar por um cliente específico. Felipe Jorge. Então, vou clicar aqui. Nome do cliente. Poderia ser pelo código, né? Mas vamos filtrar aqui pelo nome só para facilitar. Então, o nome do cliente, vou pesquisar pelo... É Felipe Jorge, né? Felipe Jorge, que é um dos clientes que está aparecendo ali. Coloquei na ordem ali sem querer. Deixa eu clicar aqui. Filtrar. Felipe Jorge. Vou clicar em OK. Beleza, olha só. O que vai acontecer? Ele vai colocar aqui pra gente o produto de entrada dele como sendo sempre o primeiro produto. Deixa eu só colocar o índice aqui de volta em ordem cronológica, que eu tinha trocado ali sem querer. Classificar em ordem crescente. Beleza. Qual foi o primeiro produto que ele comprou? Smartwatch MI. E aí o produto de entrada sempre vai aparecer como Smartwatch MI. E ele vai aparecer bonitinho para cada um dos clientes. Então, toda vez que o cliente aparecer, vai aparecer o produto de entrada para a gente. Agora, imagina que eu quero saber qual foi o produto de entrada de cada um dos clientes bonitinho. Quero ter isso numa tabela. Posso vir aqui na minha guia relatório. Dentro da guia relatório, por exemplo, eu posso colocar aqui em formato de tabela, que vai ser meio que um resumo das minhas informações. Só que eu quero ver meio que no detalhe, né? Porque eu quero ver todos os clientes e todos os produtos de entrada. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro da minha tabela, o nome do cliente, né? Vamos considerar que o nome do cliente não vai se repetir, mas tem alguns que repetem. Mas só para a gente ter uma noçãozinha aqui, ó. Nome do cliente vai aparecer aqui nas colunas. E do lado do nome do cliente, eu quero saber o produto de entrada de cada um deles. Produto de entrada aqui nas colunas. Beleza, vamos esperar ele carregar agora. Carregou, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, do lado da formatação, na parte de formatação, vamos só aumentar o tamanho da fonte. Eu vou clicar aqui em fonte, pesquisar pela palavra fonte, aumentar o tamanho aqui para, por exemplo, 20. Ele vai botar aqui para mim bonitinho, justamente, para cada um dos clientes, qual foi o produto de entrada deles. Beleza, agora eu quero saber, por exemplo, qual foi o total de vendas que cada produto de entrada gerou. Então, por exemplo, olha só, voltando aqui na minha tabela, esse Smartwatch MI, ele acabou gerando quantas vendas para mim? Ele acabou gerando para mim, ó, no final, 14 vendas. Como assim ele acabou gerando 14 vendas, Alon? É o seguinte, dentro dessa nossa análise, a gente pode fazer vários tipos de análise, mas vamos fazer uma específica aqui que é o seguinte. Bom, a pessoa foi lá na loja, comprou o primeiro produto, teve uma boa experiência com o produto, consequentemente comprou mais produtos depois. Então ela comprou o Smartwatch MI, gostou da experiência da loja, gostou do produto e acabou comprando mais 13 vezes com a gente. Aqui, ó, aqui embaixo dá para ver que a gente tem 14 linhas filtradas, né? 14 linhas que foram 14 vendas desse Felipe Jorge. Então, essa venda aqui do Smartwatch MI acabou gerando 14 vendas no final. Então, se eu contar para cada produto quantas vezes ele aparece aqui na coluna de produto entrada, eu vou ver cada um dos produtos, quantas vendas eles geraram. Então, vamos lá. Vou voltar aqui na nossa guia relatório. Vou colocar aqui do lado, ó, vou colocar uma matriz. Porque a matriz ela não vai colocar tudo detalhado, ela vai colocar um resuminho. Para cada produto, quantas vendas geradas. Então, eu vou colocar o produto dentro das linhas. E nessa matriz eu quero saber, para cada um dos produtos de entrada, então produto de entrada 1, 2, 3, 4, quantas vendas ele acabou gerando. Então, eu vou colocar aqui o produto de entrada nas linhas. Cadê o produto de entrada dentro das linhas da minha matriz? E ele vai mostrar a lista com todos os produtos de entrada. Apple Watch, Aspire 5 e tal. Vamos só aumentar a fonte aqui desse cara. Então, eu vou clicar aqui na parte de formatação. Fonte. Ó, a fonte eu vou colocar no tamanho, sei lá, 15, só para conseguir enxergar. Eu quero saber quantas vendas cada um gerou. E aí, vou colocar, por exemplo, ó, poderia criar uma medida, mas posso colocar o produto de entrada dentro dos valores também. Ó, produto de entrada dentro dos valores. E ele vai calcular, basicamente, ó, o Apple Watch como produto de entrada, ele vai aparecer, eu quero, na verdade, contar. Né? Então, eu vou clicar aqui na setinha para baixo. Eu quero mostrar a contagem. E o que ele vai mostrar? Bonitinho aqui para mim,
que o Apple Watch ele gerou no total 99 vendas. Quer ver? Vamos fazer a conta aqui, ó. Vou clicar aqui na minha tabela, vou tirar o filtro de nome do cliente, então vou clicar aqui no filtrozinho, limpar filtro, limpar filtro aqui em cima, e vamos filtrar aqui no produto de entrada Apple Watch. Quer dizer que eu vendi o Apple Watch 99 vezes? Não, quer dizer que eu vendi o produto Apple Watch para alguns clientes, ó, selecionar tudo, Apple Watch, e tendo o Apple Watch como produto de entrada, isso acabou gerando 99 vendas ali pra gente, ó, tá vendo aqui embaixo? 99 linhas filtradas. Nem todas as vendas foram do Apple Watch, mas essas 99 vendas geradas foram... O primeiro produto que a pessoa comprou foi o Apple Watch. E aí as vendas seguintes, a gente está meio que atribuindo essas vendas ao Apple Watch, porque foi a primeira experiência que a pessoa teve. E aí a gente coloca aqui como venda gerada, né? Então, venda gerada pelo Apple Watch, venda gerada pelo Apple Watch. Então, por exemplo, todas essas 3 vendas do Arthur Rocha, a gente está considerando como vendas atribuídas, vendas geradas pela primeira compra dele do Apple Watch. Então, 99 vendas geradas pelo Apple Watch, Aspire 5, 479 e assim por diante. Você pode fazer a análise que você quiser aqui. Qual foi o produto que mais teve volume de vendas ali depois pra gente? Enfim, você pode fazer vários tipos de análise agora, justamente com essa formulazinha earlier. Claro que a gente teve que fazer muito mais coisa, mas sem a fórmula earlier que a gente colocou ali dentro da nossa ocorrência, você não ia conseguir fazer isso. Porque dentro ali da fórmula filter, você não consegue colocar aqui só o código do cliente, sem a fórmula earlier. Então, dentro da fórmula filter, você vai precisar colocar a fórmula earlier para ele pegar justamente o código do cliente atual, o índice atual e assim por diante, para você conseguir fazer essa análise do produto de entrada, da primeira vez que ele aparece, que é uma análise super importante. E a gente consegue saber justamente quais são os produtos que estão sendo porta de entrada para os clientes dentro da nossa empresa, que é uma análise muito maneira para você fazer. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like, porque assim você me diz que é um conteúdo que você quer mais, que a gente traga aqui cases reais, análises com fórmulas dentro do Power BI. E se você chegou até o final, não esquece de comentar a nossa famosa hashtag até o fim Alon, para eu saber que e ficar por dentro de todo mundo que fica até o final do conteúdo e está sempre acompanhando a gente. E lembra também de se inscrever no canal, porque todos os dias tem conteúdo de Excel, VBA e Power BI de graça aqui para você. E aqui na descrição vou deixar também o link de um mini curso de fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI, para você ficar ainda mais fera do Power BI. Então, clica aqui, definitivamente, vai lá, baixa o mini curso para continuar estudando com a gente. Espero que tenha gostado, a gente se vê na próxima aula.